Nós estamos fechando hoje uma pequena série de mensagens que começou na semana passada, onde a gente tem estudado a vida do profeta Jonas. Jonas é um profeta, vou usar uma palavra difícil, sui generis. Ele é um cara diferente, ele tem uma história diferente. A Bíblia não conta a história de ninguém que foi engolido por um peixe. Jonas foi. A Bíblia conta a história de profetas que foram homens destemidos. Jonas foi fujão. A Bíblia conta a história de profetas como Jeremias, que pregaram e ninguém se converteu, mas ele não desanimava. Jonas estava desanimado. Só que agora vem o grande lance. A Bíblia conta a história de profetas que falavam em nome de Deus e que eram homens assim com um coração generoso. Jonas era um cara que guardava rancores profundos no seu coração, mesmo sendo um profeta, a ponto de não conseguir amar os ninivitas, que a gente pode chamar de os espanhóis, para ficar mais fácil para você. Ele não amava aqueles ninivitas. E aí ele foge da presença de Deus. Então, só fazer aqui contar esse cenário. Jonas 1, Deus chama a Jonas para pregar em Nínive, porque a maldade de Nínive subiu. Era uma maldade tão grande que Deus falou: não aguento mais a maldade dessa cidade, e chamou Jonas. Jonas, quando recebe esse chamado de Deus, ele foge. Ele vai para Tarsis, que é a direção diametralmente oposta. Ele paga um navio e compra uma passagem e vai para longe. No mar, uma tempestade assola aquela travessia e Jonas é lançado ao mar, porque ele fala: o culpado sou eu sou o problema. E ali, quando ele é lançado ao mar, capítulo 2, ele é engolido por um grande peixe. Para as crianças a gente dá o nome de uma baleia, né? Mas a Bíblia não usa a palavra baleia, é um grande peixe. E no ventre desse grande peixe, ele faz uma oração. Esse capítulo 2, capítulo 1 conta o chamado e a fuga de Jonas, o capítulo 2 fala da oração de Jonas no ventre desse peixe, quando Deus o leva ao profundo. E ele fala: eu sei que tu és um Deus benevolente, bondoso. Eu tô em pecado, mas eu fui submerso agora por conta da minha maldade, mas eu sei que a bondade do Senhor vai prevalecer e tudo mais. Ele faz essa oração, ele reconhece o seu erro, e ele é colocado para fora desse peixe, e naquela praia ele decide ir para Nínive. E no caminho de Nínive, aí a gente chega ao texto que a gente leu hoje pela manhã. Deus dá uma segunda chance a Jonas. E aí o texto lá no capítulo 3 começa dizendo assim: pela segunda vez, Deus chama Jonas. E aí Jonas vai. Só que acontece uma situação interessantíssima. Nínive era uma cidade extensa, que era preciso 3 dias para você passar por ela e pregar para todas aquelas pessoas. Jonas, ele não está nem aí. Ele faz assim a Bangu, sabe a gíria, né? Ele vai de qualquer jeito. Ele, não quero nem saber. O texto diz que ele em um dia pregou. Ele fez aquele negócio nas coxas, entendeu? De qualquer maneira. Por quê? Porque o coração dele era fechado para essa possibilidade de Deus amar pessoas ruins.
E aí Deus dá uma segunda chance aos ninivitas. O que é mais interessante nesse capítulo 3, e a gente falou sobre isso hoje de manhã, é que mesmo sendo ruim, mesmo pregando de qualquer jeito, mesmo falando as coisas de maneira parcial, Deus operou naquela cidade. As pessoas se converteram. Incrível. Deus usou. Eu posso dizer isso aqui, talvez o profeta mais incapaz, amargurado, difícil, fujão, para realizar os seus propósitos divinos. E isso mostra, guarda isso, que a questão não sou eu ou você, não é como nós estamos, mas é Deus que opera em nós o querer e o realizar. E quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer fazer de mim ou de você uma bênção, independentemente de nós estarmos bem emocionalmente, de nós estarmos cansados, tristes, machucados, Deus usa e faz. A questão não é você, a questão é o quem. Em nome de quem você fala? Quem age? É por isso, guarda, eu nem estou entrando no texto ainda, viu? Calma aí. É por isso que muita gente fala assim, eu vou lá na casa da irmã fulana de tal, que ela vai orar por mim. Você pode ir, mas eu preciso te dizer uma coisa. Não é a irmã fulana de tal que vai ser uma bênção na sua vida. É Deus quem abençoa você. É Deus que opera, é Deus que cura, é Deus que abre portas, é Deus que fecha portas. E nós muitas vezes transferimos para as pessoas algo que a gente não deveria jamais transferir. O poder vem de Deus. É Deus quem age. E Deus usa profetas feridos, gente machucada. E Deus fez isso para mostrar para Nínive a grandeza da sua graça. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo assim, eu trouxe aqui o meu pior profeta para mostrar para vocês que a mensagem desse pior profeta trouxe salvação e restauração para essa cidade. Preste atenção aqui. Às vezes, os nossos filhos, como o Rael que está ali, tão pequenininho, tão lindo, são um instrumento de Deus na nossa vida. Deus usa o pequenininho e o fraco para mostrar para a gente se da boca desse pequenino e fraco sai algo que transforma a sua vida. Você ainda duvida do meu poder por você? E aí, a gente chega hoje no grande final dessa história. Porque agora que a cidade se converteu, a cidade que estava tomada pela violência e pelo pecado, se voltaram para Deus. Agora é o último momento em que Deus vai trabalhar o coração de Jonas. E eu quero ler esse texto com você. Abra aí no capítulo 4 de Jonas. Vamos rapidinho lá. Capítulo 4 de Jonas. Você vai ver aí na sua Bíblia 2 títulos, né? O descontentamento de Jonas e a lição do Senhor. Então, a gente percebe que esse texto é dividido em 2 momentos. Eu vou ler aqui para você. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso que? Vamos fazer uma leitura aqui bem imersiva. Olha aí o capítulo 3, o último versículo do capítulo 3. Versículo 10 do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Olha só.
Cara, Deus salvou a cidade e voltou atrás. Porque Deus disse que ia acabar com a cidade, Deus voltou atrás. Eu vou amar vocês. E aí vem o versículo 1, que eu vou ler de novo. Capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se extremamente Jonas e ficou irado. Gente, esse cara é maluco. Tá boa, Jonas é doido. Um profeta que vê pessoas se convertendo, mudando de coração e fica... que se desgosta extremamente e fica irado. Que isso? Vou ler o versículo 2. E orou ao Senhor. Agora vem aqui a debandada geral. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada. É um abrigo, uma tenda, que é feita com um bosquezinho, com folhas. Ele fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, que você não fez crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas tinha uma visão equivocada. E é possível a gente ter uma visão equivocada das pessoas. Assim, às vezes, não sei se você já teve essa experiência de você mudar de emprego, e aí você chegar no emprego novo e uma pessoa olha assim para você e diz assim: não fui com a cara dela? Fui com a cara dela? Aquela menina ali, Gabi, o nome dela, não gostei dela, vendedora nova aqui na loja, não achei ela simpática, não gostei. A pessoa olha para você e assim, sem que você tenha feito nada, ela te desdenha. E aí, com o passar do tempo, conversando, conhecendo, você fala assim: poxa, eu tinha uma visão da Vera completamente diferente da visão que eu tenho hoje. Eu tenho uma visão do Josimar
completamente diferente. Conheci o Josimar é um cara legal, mas antes eu achava que ele não fosse. Nós rotulamos as pessoas, nós olhamos para elas e traçamos um raio-x, e muitas vezes nós nos equivocamos com as pessoas, nos equivocamos, quer ver um exemplo? Com as histórias. Eu preciso te contar uma coisa aqui. As pessoas chegarão até você e te contarão histórias. Por exemplo, eu trabalho com muito aconselhamento. Às vezes vem um casal, e o casal, não vem um casal, vem, um exemplo, vem o esposo, e conta assim: pastor, minha mulher, o negócio é brabo. Ela é braba demais, ela está fazendo isso comigo e tal, não sei o que lá. Eu escuto. Mas assim, entenda uma coisa, toda história tem no mínimo dois lados. No mínimo dois lados. E às vezes a gente ouve uma parte da história, a gente cria um cenário em que a gente às vezes se vê ali completamente equivocado diante desse cerco. Às vezes a gente tem uma visão equivocada das histórias, das pessoas, e uma visão equivocada de Deus. Porque por muito tempo a gente achou assim que Deus... Vou dar um passo atrás. Eu estava dando uma aula no seminário outro dia e eu cheguei para os alunos e fiz uma pergunta assim para eles. Qual é, para vocês, a chave hermenêutica? Eu vou explicar isso. Qual é a lente de interpretação para vocês, as pessoas... utilizam na hora de ler a Bíblia? A gente tem uma expressão teológica, né, que é hermenêutica, que é interpretação. Então, assim, qual é a lente hermenêutica? Qual é a chave de interpretação para vocês que as pessoas utilizam na igreja quando leem a Bíblia? E aí foi uma discussão. Todo mundo falou: eu acho que muita gente busca Deus querendo uma prosperidade, então lê a Bíblia pensando em prosperidade. Deixa eu dizer para você. É possível até mesmo que você entre para a igreja e fique mais pobre do que você era quando você não era crente. Porque se eu olhar para a Bíblia, eu vou ver exemplos assim. Jó, entre tantas e tantas outras pessoas, gente que abandonou tudo para seguir a Jesus, porque a nossa riqueza ela não é material, ela é espiritual, quando eu entendo que Cristo é tudo para mim, que Cristo é suficiente para mim, que é melhor a tempestade com Cristo no barco do que a festa em que coisas horrendas acontecem. Outro aluno disse para mim assim: pastor, as pessoas leem a Bíblia querendo respostas para dilemas que elas estão enfrentando e tudo mais. De fato, muitas vezes a gente lê a Bíblia a partir de uma chave interpretativa que a gente traz. Só que entenda uma coisa muito importante. A Bíblia é um livro que conta uma grande história. A história de que Deus tem um povo e de que o homem feito à imagem e semelhança por Deus se afastou dele. E tudo que Deus faz para redimir e trazer de volta esse homem para si, esse povo para si. E da esperança
que esse povo pode ter, esse povo de Deus que viverá um dia eternamente com Ele. Então a Bíblia, ela não é um livro que conta inúmeras histórias, mas não, ela conta uma grande história, única, grande história. Só que, aí entenda, muitas vezes a gente tem uma visão errada de Deus. Você quer ver como a gente tem uma visão errada de Deus? Eu sei que você não vai ter memória para isso, mas se você pudesse pegar as suas últimas 50 orações e pudesse colocá-las num papel, ipsilíteris, eu queria que você visse o que você falou para Deus. Sabe como são as nossas orações? Senhor, obrigado. Senhor, eu te peço. Eu estou precisando de um emprego, não sei o quê, eu te peço, abençoe minha mãe, Senhor, abençoe meu filho, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo outro, Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Às vezes, a nossa visão de Deus, sabe de quê? Deus é um gênio da lâmpada. E nós usamos a oração para controlar o mundo à nossa volta. Então Deus é interessante demais para mim, porque por meio da minha relação com Ele, eu controlo as pessoas, as coisas e o mundo que está em volta de mim. Ei, você tem uma visão errada de Deus. Na verdade, você usa Deus como uma pecinha de um quebra-cabeça que está faltando na sua história, mas não. E se você entender justamente o contrário, que Deus tem uma grande história e que você precisa se enquadrar na história que é dele. E aí você vai entender que você é amado por ele, que você é chamado por ele, para você viver para ele, por meio dele. Aí você começa a mudar a sua oração, porque a sua oração não é mais pedir, me dá, faz isso, faz aquilo, não. Mas é, Senhor, obrigado, porque eu tenho recebido infinitamente mais do que eu merecia. E eu te agradeço, porque tu és o meu Deus. Eu tenho visto, eu reconheço o que o Senhor faz, eu reconheço quem o Senhor é. Gratidão, reconhecimento. Só que Jonas não tinha isso. Jonas, ele tinha um coração duro, ele tinha uma visão equivocada das pessoas, da história e de Deus. E há algo aqui interessantíssimo, porque no versículo 2... diante da sua frustração, pedindo a Deus que o mate, Deus fala para ele ora ao Senhor e diz: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrepende do mal. 5 expressões riquíssimas para nós. Jonas, ele tinha um coração duro. Sabe por quê? Deixa eu abrir um parênteses. Sabe por que muitos casamentos acabam? Por causa da dureza do coração das pessoas. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa. Por sinal, um pastor. Situação difícil. Problema homérico. Eu falando, meu amigo, a situação é essa. O caminho é esse. O problema está aqui, olha, estampado, letras garrafais.
Coração duro. Não reconhece o seu erro. Não admite que está falhando, que está errando. Mas quer usar o erro dos outros para se isentar do seu próprio erro. É assim o nosso coração. Muitas vezes nós temos um coração tão duro que a gente quer defender com unhas e dentes a nossa verdade. Por isso que pessoas se separam. Porque elas não têm espaço para o amor, para reconhecer o seu próprio erro, a cumplicidade, a caminhada a dois, a parceria. Mas não, eu não posso admitir que eu estou errado. Coração duro. Jonas, um homem com um coração duro, que vendo pessoas se convertendo, ele diz: eu estou fora dessa festa, eu não quero saber disso, eu odeio essas pessoas. Ele sai da cidade. Eu não quero estar aqui vendo pessoas se rendendo ao Senhor, eu vou sair fora. E nessa oração ele diz: eu sei que tu és Deus clemente. E olha como isso o indignava. O que é clemente? Clemente tem a ver com gracioso. O que é alguém gracioso? É alguém de graça, que de graça é bom. Sem que você tenha feito nada, ele é bom com você. Gracioso. Eu sei que tu és Deus clemente. De fato. Por que Deus estava transformando Nínive? Porque ele é clemente. Porque ele é gracioso. O que Nínive fez de bom? Nada. As pessoas fizeram tudo o que era mal. O texto usa que eles eram violentos. Os ninivitas matavam pessoas. E Deus decidiu amá-los. Porque ele é clemente, gracioso. Em segundo lugar, ele usa a expressão: és um Deus misericordioso. E o que é a palavra misericordioso? No grego, a tradução de misericordioso tem a ver com compassivo. E compassivo vem da palavra compaixão. Ora, o que significa então esse misericordioso, que tem a ver com compaixão? Compaixão é a habilidade de você se colocar no lugar daquele que sofre. Eu tive compaixão da Gabi. Eu falei até isso lá dentro, vou falar de novo aqui. Foi o exemplo que me veio, Gabi. Eu tive compaixão da Gabi quando eu visitei a Gabi num hospital. A Gabi estava mal. Eu me coloquei no lugar dela. Eu falei: Senhor, tira a Gabi desse hospital. Eu fiquei imaginando na mãe da Gabi, na avó da Gabi. Eu fiquei pensando na Gabi ali naquele leito. Eu falei: Senhor, por favor. Foi uma dor que tomou o meu coração. Isso é compaixão. Eu senti a dor do outro. Qual era a dor de Nínive? Era a dor da incredulidade. Era a dor do distanciamento de Deus, da frieza espiritual, da maldade, porque a maldade causa dor. Deus sente a dor daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não tem a capacidade de nos saciar. O pecado, ele é como um dedinho de água para quem está num deserto. Você bebe, você fala: nossa, ainda bem. Mas logo depois você vai precisar beber água de novo. O pecado é isso. Ele te dá um alívio momentâneo, prazeroso, mas que se esgota. É por isso que Jesus diz: eu sou a água viva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem beber da água que eu der não voltará a ter sede. Quem comer do pão que eu lhe der não voltará a ter fome.
Ou seja, quem tem Cristo no coração não se alimenta mais do pecado. O pecado já não é a sua força. A sua força vem de Deus. Jonas, ele entendeu que Deus era misericordioso, ele era compassivo. Ele usa também uma terceira expressão. Ele fala aqui que é tardio em irar-se. O que significa tardio em irar-se? Paciente. Paciente. E aqui talvez seja um ponto interessante para a gente entender o ódio de Jonas com os ninivitas. Porque a cidade de Nínive era famosa pela sua maldade. Só que Deus era paciente. Nós às vezes não somos pacientes. Às vezes nós somos implacáveis. A gente não tem paciência. A gente quer as coisas para ontem. É assim, com as pessoas que a gente ama e que a gente quer vê-las em Cristo. A gente olha e fala assim, poxa, Senhor, eu queria tanto ver essa pessoa firme na Tua palavra, buscando o Senhor, te amando. A gente está impaciente, a gente quer uma coisa para ontem. Só que Deus tem o tempo dele. Deus viu os ninivitas perdidos e Deus foi paciente. Vai chegar uma hora. Só que Jonas via a maldade dos ninivitas e se acendia nele um ódio, uma ira. E ao contrário disso, em Deus havia graça, compaixão, paciência. Em quarto lugar, tu és benigno. Não é isso que ele usa aqui? Ele fala, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Benignidade tem a ver com bondade. Benignidade tem a ver, eu vou mostrar aqui para você, benignidade tem a ver com bondade, com fidelidade. Olha só. Deus, a bondade dele é tão grande, é tremenda, a ponto, sabe de quê? Dele enviar o filho dele para morrer por mim e por você. De tão bom que ele é. Quem morreria por seus inimigos? Quem morreria por aqueles que lhe desejam mal? Mas Deus nos ama tanto, 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 que deu o seu único filho para morrer por nós, que éramos inimigos dele, que não queríamos saber dele. Deus é bom. E ele fala aqui por último, algo que me chama a atenção aqui, porque quando a gente lê de uma maneira rápida, parece até que é algo que se contradiz, né? Ele fala que Deus se arrepende do mal. Deus se arrepende do mal. Como assim Deus se arrepende do mal? Deus, ele, por conta da ação daquele povo, eles mereciam um castigo. Mas Deus mudou de ideia. Deus não deu castigo àquelas pessoas. Por isso que isso significa se arrepende do mal. Todos nós merecemos o castigo, mas Deus se arrependeu do mal que Ele iria fazer conosco. E Ele nos tocou um dia, através do Espírito Santo dEle. Tocou o meu coração, o seu coração. E fez a gente pensar assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo por esse caminho? E a gente se arrependeu. E a gente disse assim, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero essa palavra. Eu quero o teu amor. Eu quero dar um passo profundo contigo.
Eu quero te conhecer mais a fundo, eu quero viver contigo, eu quero viver para ti, eu quero te conhecer. Deus olhou um dia para mim e para você e se arrependeu do mal. Ele mudou de ideia. Ele decidiu não nos castigar, mas Ele nos amou. Jonas entra em crise porque ele não conseguia entender isso. E algo acontece, ele sai da cidade e Deus, mais uma vez, e agora de maneira definitiva, mostra para ele o seu amor. Ele monta uma tenda e de uma noite para outra nasce uma planta. E ele fica extremamente feliz por aquela planta que deu uma sombrinha para ele. E no dia seguinte, vem um verme e mata aquela planta. E ele diz de novo, eu estou triste, eu quero a morte. E Deus, mais uma vez, faz de novo essa pergunta. É razoável, Jonas, a tua ira? Ou seja, que ira é essa, cara? Procede isso? Por que você está assim? E aí Deus fala com ele. Você sente pela morte de uma planta, que você não trabalhou por ela, que você não plantou. E eu não vou amar aquelas 120 mil pessoas que estão caminhando para a morte. Preste atenção aqui. Nós às vezes amamos as coisas, mas não amamos a Deus e as pessoas a quem Deus ama. A gente ama o nosso dinheirinho, a gente ama o nosso conforto, a gente coloca a nossa felicidade nessas coisas, mas seu dinheiro nunca vai morrer por você. E deixa eu te falar, o dia que você estiver devendo no banco, sabe o que vai acontecer? O gerente vai te ligar. Ei, faltando dinheiro aí, hein, campeão? O que houve? Seu conforto. Nada disso morreria por você. Nós amamos as coisas, assim como Jonas amava a planta. Mas a gente precisa amar aquelas pessoas que Deus ama, como expressão do nosso amor a Deus. Qual é a sua Nínive? Qual é a sua Nínive? Será que você hoje tem fugido para Tarsis? Será que você tem odiado as pessoas que Deus ama e que Ele tem te mandado? Olha, vai até elas. E você tem falado assim, não, eu vou ficar com aquilo que eu amo. Eu não quero, eu não vou. Deus mostra a Jonas o seu grande plano. E aí eu falo que essa não é uma história isolada. Essa é a história da Bíblia. Daquilo que Deus está fazendo para trazer o seu povo de volta para Ele. Deus estava trazendo Nínive de volta para Ele. Deus estava trazendo o profeta de volta para Ele. E Deus está nos chamando, porque Ele quer nos trazer de volta para Ele. A história de Jonas é também a nossa história. Nós somos os profetas fujões, que nos ensimesmamos com coisas pequenas, com coisas ínfimas, e a gente se ressente, a gente se magoa. Mas é interessante, né? Com pessoas que estão morrendo, indo para longe de Deus, a gente não se ressente, a gente não se magoa. Com a dor das pessoas aí fora, com a tristeza, com o pecado, isso não nos causa dor.
que nos causa dor muitas vezes são as coisas que nós perdemos. O coração de Jonas precisava de cura. O nosso coração precisa de cura. Eu e você também somos iguais a Jonas. E a gente precisa olhar para dentro do nosso coração. Senhor, será que eu tenho amado as coisas e não a Ti? Será que eu tenho uma visão equivocada das pessoas, da história e do Senhor? Pai, corrija a minha visão. Eu quero enxergar de maneira correta e não equivocada. Me faz entender aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Me faz entender aquilo que o Senhor deseja fazer através da minha vida. Senhor, me faz também entender aquilo que está acontecendo hoje à minha volta. Eu quero ser um profeta segundo o teu coração. Deus nos chama ao mais profundo. Ao mais profundo. Dê o passo. Se renda. Estenda a mão. E diga, Senhor, estou aqui. Quero viver contigo. Me segura, me leva. Me leva para o lugar que o Senhor tem para mim. Faz isso. Que Deus te abençoe. Você se renda a esse amor de Deus. Esse amor maravilhoso que Deus tem por você. Vamos ficar em pé, eu quero orar contigo. Graça e compaixão. Deus, Ele se colocou no lugar dos ninivitas. E Deus, também por ser misericordioso, Ele conhece a nossa dor. E Ele se coloca no nosso lugar. Ele sabe daquilo que se passa no nosso coração. E Ele nos ama. Nos ama. E Ele guarda isso. Ele é tardio em irar-se. Ele é bom. E Ele se arrependeu do mal que Ele iria cometer a mim e a você. E Ele nos chamou para Ele. Chamou para Ele. Viva para Deus. Entregue seu coração hoje. Fale assim, Senhor, meu coração é teu. Meu futuro é teu. Faz da minha vida o que o Senhor quer. Toma minha vida em tuas mãos. Vamos orar? Senhor, cumpra na nossa vida o teu querer. A gente, às vezes, tem uma visão muito equivocada da nossa história, do nosso passado. Mas, Senhor, hoje a gente viu aqui que o Senhor tem um plano maior. Que o Senhor está redimindo, restaurando a vida de homens e mulheres. E que nós fazemos parte dessa grande história do Senhor. Senhor, toma o nosso coração nas tuas mãos. Nos molda, Pai. Que Jesus vá à nossa frente, nós queremos segui-lo. Nós não queremos seguir a nossa frustração, a gente não quer seguir a nossa mágoa. A gente não quer seguir as leis que a gente aprendeu lá atrás, como verdades absolutas que não estão alinhadas com a tua vontade. Existem leis que a gente precisa seguir, que de fato a gente precisa fazer e que servirão para o nosso bem. Mas existem lições que estão muito presentes no nosso coração, que precisam ser ressignificadas à luz do Evangelho.
à luz de uma relação íntima e pessoal com o Senhor. A relação com os nossos bens, a nossa relação com o nosso próximo, a relação com aqueles que um dia nos fizeram mal, a relação com esse sentimento que brota aqui dentro quando falta alguma coisa. Oh, Pai, nós queremos seguir a Jesus e passar por esses sentimentos, por essas situações de uma maneira diferente, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, e abençoa cada um dos teus filhos aqui nessa noite. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja plena na nossa vida. Nos leva mais fundo, nos leva mais profundo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com você nessa semana, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém, pessoal? Você pode dar um abraço aí no seu irmão, na sua irmã. Desejo uma boa semana para ele, para ela. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, terça-feira nós teremos o nosso encontro com Cristo. E algo aqui que eu esqueci de falar de manhã. Nós estamos retornando com um trabalho do nosso coral. Olha aí. E o nosso coral vai preparar uma cantata de Natal. E a gente está começando agora. Então, terça-feira, depois do culto, a gente vai ter uma conversa aqui com a nossa irmã Viviane, que é a regente do nosso coral. E se você quiser, você poderá participar. Terça-feira, 7 horas da noite, nosso encontro com Cristo. E às 8 horas, a reunião aqui com o nosso coral. Que Deus te abençoe. Uma boa semana aí para você. Fica na paz.